Quando o cliente procura no Google casa de repouso e o nome da sua cidade, a sua casa de repouso aparece? Você sabe se ela aparece logo nas primeiras colocações, bem depois, na segunda página? Se ela não aparece logo, se ela não está na primeira, segunda ou terceira posição, você está provavelmente perdendo muitos clientes para os seus competidores. E se você não está, hoje nesse vídeo eu vou te contar o que você tem que fazer para começar a aparecer. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo disso aqui. Vamos procurar Casa de Repouso Campinas. Eu já preparei esse link aqui pra gente. Se você procura Casa de Repouso Campinas, vão aparecer esses 4 resultados patrocinados. Alegro, Gardenville é em São Paulo, porque eu tô em São Paulo. Grupo Tonelo e Spazio. Depois vai aparecer essas 3 primeiras casas do mapa, que a gente chama de pack local. O Google sempre vai escolher 3 casas para mostrar as principais do mapa, de acordo com a qualidade dos perfis daquelas casas e do site delas. Vai aparecer um patrocinado aqui também. Depois, algumas perguntas que quase sempre são sobre preço. E depois, mais uma série de casas. Essas daqui também focadas em Campinas. E aí, anúncios de novo, antes de mais algumas casas. Se você tá nessas 3 primeiras aqui, ou nessas primeiras, pelo menos nessas 3 primeiras aqui, você recebe muito mais contatos do que as que estão na segunda página, por exemplo. O que você tem que entender sobre esses resultados? Eles não são estáticos, tem alguma volatilidade entre eles, não vai ser sempre que as primeiras vão aparecer em primeiro. Só que eles estão longe de ser aleatórios. O Google escolhe eles com base em critérios específicos e que são relativamente claros para quem entende do assunto. Então, essas casas de repouso em cima, como eu te mostrei, podem receber até 30 vezes mais contatos do que as casas de baixo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Eu vou tentar colocar um card aqui para você, se você quiser ver. Eles recebem muito mais contatos. Mas não são só mais contatos, eles recebem contatos melhores também. Porque as pessoas que estão prontas para internar, que têm um problema, que elas querem a solução naquele momento, elas têm dinheiro para pagar, vão clicar no primeiro resultado, vão ligar no primeiro resultado, vão visitar, vão internar e pronto. Essa pessoa muito dificilmente vai chegar no sexto, no oitavo, no décimo resultado. Se você é o sexto, oitavo ou décimo resultado, você provavelmente não está recebendo nenhum retorno da sua presença na internet e você tem que subir lá para o começo. Agora vamos lá, para o que eu te prometi nesse vídeo. Como o Google escolhe essas primeiras colocações? Eu vou te mostrar quais são os critérios dele e vou te mostrar o que você tem que fazer para chegar lá, tá? O primeiro critério é, obviamente, se você paga pelo clique. Então, quem paga pelo clique? Esses patrocinados aqui. A Allegro paga pelo clique, se eu clicar ele vai pagar. O Gardenville também, o Spazio Residencial Sênior também, o Grupo Tonelo também. Eles basicamente recebem os mesmos resultados de quem está na primeira página, talvez até mais cliques, mas eles pagam por isso. E vale a pena, vale muito a pena. Os nossos clientes que fazem anúncios com a gente, porque é difícil fazer anúncio para casa de repouso, têm recebido muito resultado, as casas estão enchendo muito rápido. Agora, para os resultados orgânicos, esses aqui de baixo, esses 3 e esses aqui, são 4 critérios principais: a qualidade do seu site, a qualidade do seu perfil do Google, ou seja, isto aqui, este perfil aqui, o conteúdo do seu site e os backlinks do seu site. Tanto para esses resultados aqui do mapa, quanto para os links que a gente chama de links azuis aqui embaixo, tá? A métrica é sempre comparativa, ou seja, quanto mais casas, mais alta é a barra. Se tiver várias casas na sua região e elas estiverem trabalhando nisso, trabalhando no que a gente chama de SEO, que é Search Engine Optimization, ou otimização do seu site para plataformas de busca, elas vão, se tiver várias casas trabalhando nisso, a barra vai ser mais alta, você vai ter que trabalhar bastante para conseguir chegar lá também. Vamos lá, primeira coisa que eu falei, a qualidade do seu site. O que isso quer dizer? Basicamente, se ele é construído de acordo com os padrões da internet, sem inventar muita moda. Vou te dar um exemplo. O Google gosta de ver quando o site tem uma imagem aqui. Essa imagenzinha, que várias casas não têm, você pode ver que o Angels Life não tem, o Grupo Tonelo não tem, a Vida é Bela também não tem, esse aqui é o padrão do WordPress. É uma imagem simples que você coloca no setup do seu site
e que ele dá uma impressão de que ele é mais profissional, tá? Do que um site que não tem. Ele tem que ter as principais palavras-chave e palavras-chave relacionadas da sua audiência, ou seja, casa de repouso, residencial para idosos, cuidado sênior, além de falar sobre a sua cidade, os bairros da sua cidade, os diagnósticos principais dos idosos, esse tipo de coisa. Eles têm que ter informações completas e condizentes com o restante da internet, ou seja, como entrar em contato com você, qual é o seu endereço, quais são as suas unidades. Isso não só tem que estar lá, mas também tem que bater com o que está no resto da internet. O tempo de carregamento, então, tem sites que demoram para carregar e o Google não gosta disso. E, honestamente, tudo isso aqui é a parte mais fácil. Você tem que fazer uma vez, faça bem feito e não tem que mexer mais. Exceto duas coisinhas. Primeiro, CNPJ e responsável técnico listados no site faz muita diferença. O Google tem procurado isso cada vez mais, ele consegue ver, ele consegue entender, e os sites que tem se dão melhor. Segundo, responsividade, ou seja, ser bem utilizável no celular. O que acontece? Hoje em dia, a maior parte do seu tráfego vai ser por celular. Mesmo que a pessoa não vai te encontrar por um aplicativo no celular, mesmo que ela te procure no Google, muito provavelmente vai ser no celular, e ela vai clicar e ela vai abrir o seu site no celular. Então você quer um site que, vamos ver se esse aqui que quando você diminui, quando você diminui a tela, ele segue ficando bom. Esse aqui ficou um pouco esquisito. Você pode ver que esse cantinho quebrado aqui não é quebrado aqui. Você esperaria que tivesse um pouco mais de espaço entre esses quadrados. Provavelmente que ele fosse para baixo da imagem. Isso aqui está tudo um pouco quebrado. Ainda funciona, mas ele está esquisito. Se 90%, 80, 90% do seu tráfego é no celular, você quer que o seu site, se ele vai estar quebrado para alguém, que seja para o computador. Aqui ele funciona super legal para o computador. Ó, tem a imagem, essas caixinhas faz sentido que elas estejam aqui. Agora eu entendi aquela linha vermelha, essa semi-imagem, aí tem uma imagem de IA aqui, seria melhor se fosse de verdade. Esse espaçamento aqui faz mais sentido no computador. No celular, isso aqui tá tudo meio complicado. Eu mudaria tudo isso no celular, tá? Eu acho que esse site pode melhorar bastante. Por quê que o Google quer ver isso? Porque, como a maior parte do tráfego é no celular, ele quer mostrar sites que vão dar uma usabilidade boa para o usuário que vai estar no celular, tá? Segundo ponto, qualidade do perfil do Google. Ou seja, as informações daquele perfilzinho estão corretas, estão completas, então tem um monte de campos que a maior parte das casas de repouso não preencheu, e tem atualizações frequentes, tem posts frequentes, bastante avaliações e avaliações respondidas, fotos e vídeos de boa qualidade e páginas cornerstone. O que é isso? Um conteúdo fundamental. Geralmente são páginas de serviços no seu site explicando cada coisa que você faz, que estão conectadas diretamente ao seu perfil do Google. Se isso não tá, isso tem que acontecer logo. Próximo, conteúdo do site. Isso aqui dá bastante trabalho. Isso aqui você tem que ter. Claro que é de acordo com qual é a barra da sua região, mas se você não está aparecendo nas primeiras posições do Google, você precisa começar a fazer isso para aparecer. Um blog extenso, frequentemente atualizado, com autor com autoridade, ou seja, alguém que está no segmento de idosos e de casas de repouso. E basicamente é isso. Tem que fazer bastante, dá trabalho. É simples, sim, é só escrever artigos, mas dá trabalho. E o último critério, backlinks do site. O que isso quer dizer? Deixa eu encontrar um exemplo para você. Esse aqui é o nosso site, o Escolha Sênior. Esse é um artigo dele, as 3 melhores casas de repouso em Goiânia, e uma que está listada aqui é o Sossego Residencial para Idosos. Se você for nesse link aqui, que eu estou colocando no meu site, ele vai me levar para o Sossego Residencial para Idosos. Portanto, o Google consegue ver que no meu site tem o link para o Sossego Residencial para Idosos. Ele vai dar mais valor para o Sossego porque ele entende que eu estou emprestando a minha autoridade para esse residencial. Então, o Google vê que tem esse link do meu site para o site do Sossego e ele dá pontos para o site do Sossego por isso, tá bom? Quanto mais desses links você tiver, melhor. E quanto mais desses links forem dentro do segmento de idosos ou de casas de repouso, melhor ainda, melhor. Se você não tiver nenhum site externo linkando para o seu site, provavelmente o Google vai pensar, putz,
ninguém está emprestando autoridade para esse site, ele não é um site muito respeitável, eu não vou mostrar. Então, é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer em SEO, né, em otimização do seu site para aparecer no Google. Essas duas coisas aqui são as principais. Isso aqui você faz relativamente rápido, pelo menos alguém que entenda faz rápido. Isso aqui também, qualidade do site. Agora, esses dois dá trabalho e você precisa de algum especialista para fazer para você. O que você precisa fazer para estar nas primeiras colocações? A resposta curta é mais do que os concorrentes. Ou seja, se os seus concorrentes estão fazendo um site mal feito, perfil do Google mal feito, tem pouco conteúdo e não tem backlinks, você só precisa fazer um pouquinho mais do que isso. Um backlink ou outro, um pouquinho de conteúdo, um site um pouco melhor, que carrega um pouco mais rápido, você já vai aparecer. Agora, se você tem 5, 10, 20 casas de repouso na mesma cidade que você, provavelmente você tem que fazer mais. Você tem que fazer conteúdo frequente, você tem que conseguir algumas dezenas de backlinks, você tem que ter um site que carrega rápido, que atende todas as especificações do Google, você tem que ter um perfil do Google atualizado, tá? O seu primeiro passo, se você não está ranqueando, não é só olhar o que você faz. É olhar o que fazem os seus concorrentes, especialmente os que estão ranqueando. Entende a performance dele em cada um dos 4 critérios e depois entende a sua, para ver onde você está. Você tem que estar acima de pelo menos um desses 3 primeiros que estão na sua região para você começar a aparecer. E depois dá um pouco de tempo para o Google, porque ele só vai ver isso depois. É trabalhoso? É trabalhoso, mas o resultado vale a pena, porque você consegue muito, muito, muito mais contato do que quem não aparece. É aquilo que eu te falei. Quem quer internar tem um problema, precisa resolver, clica no link, liga, visita, interna, acabou. Os resultados que estão lá para baixo da página nem ficam sabendo que aquela pessoa existe. Agora, você não precisa fazer tudo isso sozinho. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você marcar uma call comigo. Nessa call gratuita, eu vou olhar toda a sua presença digital, eu vou ver a sua performance nesses critérios e a performance dos seus concorrentes. E eu vou te contar exatamente o que você tem que fazer para começar a aparecer em primeiro lugar no Google e começar a receber esses contatos e encher a sua casa. Agora, eu tenho uma agência de marketing digital para casa de repouso. Se você, além dos próximos passos, quiser que eu execute isso para você, tenho toda uma equipe capaz de fazer isso. Vai ser um prazer, os resultados vão vir mais rápido, vão vir com mais certeza, afinal a gente é especialista nisso. Mas, de qualquer maneira, essa ligação vai ser muito boa para você e para mim. Para você, você vai ter uma ideia de o que exatamente você tem que fazer e de quanto trabalho isso vai te tomar. E para mim, eu vou conversar com casas de repouso, eu vou ter uma ideia de qual é o seu problema e quais são os problemas das casas no geral. Para mim isso é muito útil também, por isso que eu estou oferecendo de graça. De qualquer maneira, se você tá sério com o seu trabalho e tá pronto para dar o próximo passo para encher a sua casa de repouso, marca uma call comigo aqui no link da descrição e vamos conversar.